Você precisa, na sua vida, tomar muito cuidado com o sentimento de rebeldia no momento em que Deus está ou te disciplinando ou te moldando, trabalhando o seu caráter, né? Te preparando para o momento em que Ele vai te usar, o momento do seu chamado. Todo crente passa ali por um momento de preparação para o seu chamado ou para aquilo que Deus quer usar ele na terra. E é nesse momento que a gente tem que tomar muito cuidado com a rebeldia. E eu estava pensando muito na história de Saul. Saul foi um jovem humilde servo de Deus, foi escolhido por Deus pessoalmente. Samuel ungiu ele para ser rei, mas num dado momento ele acabou se rebelando contra a disciplina de Deus, de tal forma que ele acabou ficando endemoniado. A rebelião de Saul foi muito terrível e foi tão grande que ele quis matar a Davi, que Deus havia selecionado para ser o próximo rei. Depois ele acabou matando toda uma cidade de sacerdotes. Tamanha foi a sua rebelião. Como que um homem a quem Deus havia ungido para ser rei se rebela contra Deus de tal forma a ponto de ficar possesso de demônios? Houve um momento ali em que Saul não esperou Samuel chegar e sacrificou a Deus para que ele pudesse vencer a guerra, né? E só o sacerdote ou o profeta podia sacrificar a Deus, uma pessoa comum não podia. Então ele profanou algo sagrado, uma oferta para Deus ali. Ele foi disciplinado. Teve aquele momento que Deus mandou Saul, Deus mandou ele destruir toda uma cidade e todo o seu povo, porque quando Israel vinha caminhando pelo deserto, esse povo estava perseguindo os jovens, os idosos, os doentes que iam ficando para trás no deserto. Essa cidade matava essas pessoas. Então, depois que eles chegaram na Terra Prometida, Deus ordenou Saul de ir lá visitar essa cidade e destruir toda a cidade, por causa dessa perversidade que eles cometeram com o povo de Israel no tempo do deserto. E o que Saul fez? Poupou o rei, poupou os animais, o despojo, né? Não obedeceu a palavra de Deus. E aí houve ali uma disciplina de Deus. Deus falou: a partir desse momento o teu reino foi tirado de ti. E foi ali que Deus ungiu Davi. Saul ali, nesse momento de disciplina, ele devia ter dito: Senhor, já que, né, o Senhor tem tirado de mim o reinado, eu vou ensinar e ajudar a Davi em tudo que eu puder, né? Mas o que foi que ele fez? Ele perseguiu a Davi. Então, Saul, caminhando errado no momento da disciplina de Deus, ele se revoltou contra Deus e contra os ungidos de Deus. Isso também aconteceu com Davi, em menor grau, mas lhe custou muito caro. Davi passou por um processo muito difícil, sendo perseguido por Saul, que foi o processo onde Deus modelou ali o caráter de Davi para que ele viesse a ser o rei que ele foi. Mas num dado momento, cansado desse processo de preparação e de perseguição, ele foi na terra de um rei lá que era inimigo de Israel e se aliou a ele e começou a guerrear por esse rei. Falou: todas as guerras que eu for a seu favor, o despojo é seu. Complicado, né? E Davi começou a usar a unção e o chamado que Deus deu para ele para ajudar o inimigo. E num dado dia, esse rei se juntou com outros 3, né? E falou: vamos guerrear contra Israel. E Davi foi no meio. Davi ia ajudar esse rei a guerrear contra Israel e provavelmente venceriam. Mas ali, pela misericórdia de Deus, os outros reis chamaram aquele rei que era com Davi, né? E falaram assim: olha, a gente não quer que Davi vá conosco não, porque vai que no meio do caminho ele se lembra que ele é de Israel e se volta contra a gente e guerreia contra nós. E aí aquele rei que estava com Davi aconselhou ele: não, Davi, volta para casa, tal. Os outros reis aqui não querem que você vá junto.
E esse rei tinha dado para Davi uma cidade chamada Ziclag, né? E por causa dessa rebelião, porque Davi quis ir guerrear contra Israel. Quando você lê o texto ali, você vê que outro povo ali, vendo que os reis estavam indo para a guerra, invadiram a cidade de Davi, levaram todas as pessoas, as mulheres, os filhos de Davi e todos os despojos. Ali foi Deus castigando Davi, porque ele usou o seu chamado. Primeiro, ele se rebelou contra o processo onde Deus o estava trabalhando e se aliou com o rei. E nessa aliança ele usou a unção que ele tinha para guerrear contra Israel. E ali Deus puniu ele, né, mandando uma nação invadir Ziclag, que era a cidade de Davi, e tirar tudo que Davi tinha. Então toma cuidado, porque no meio do processo de Deus, né, no meio do processo de Deus na sua vida, se você se rebelar, Deus pode enviar um castigo. É complicado, você já está em um processo de deserto e por causa de uma rebelião ainda sofreu um castigo pior, uma disciplina pior por causa da rebelião, né? As disciplinas de Saul foram piores, porque Saul acabou ficando endemoniado e Deus já não falava mais com Saul. A Bíblia diz que Deus não falava com Saul nem por sonho, nem por visão, nem por profeta. Quando Saul ia consultar os profetas, Deus não falava. Quando ele consultava os sacerdotes, Deus não falava por causa da rebelião dele. Porque ele não aceitou a disciplina. E Davi também foi punido porque não aceitou ali o processo. Quantos cristãos que tinham chamado de Deus se voltaram contra seus pastores, se voltaram contra suas igrejas, se voltaram contra Deus e desviaram? Porque se rebelaram contra o processo. Porque no meio do deserto se aliaram ao inimigo. Eu tenho muito medo disso, de ser chamado como foi chamado Saul, e no meio desse processo me rebelar de tal forma que Deus pare de falar comigo. Que rebelião foi essa, gente? Eu estou falando aqui por cima, né, dessas duas histórias, mas eu aconselho que você pegue ali a história de Saul e a história de Davi. Você vai ver o que eu estou falando. Toma cuidado no meio do processo, no meio da disciplina, para não se rebelar com Deus e se perder pelo caminho, sabe? Porque a Bíblia diz que Deus, ele nos repreende por amor e ele nos trabalha. Existe um processo de Deus na nossa vida de trabalhar para que quando chegue o momento da bênção, de ser usado, do seu chamado realmente ser colocado em prática, você não acabe perdendo tudo. Então existe o processo de Deus. E você não pode ser uma ovelha rebelde que se rebela contra o processo. Porque aquele que se rebela contra o processo não chega lá. E se Deus não trabalhar você, só te colocar onde Ele quer, você perde tudo. É por isso que todos os homens da Bíblia, José do Egito passou pelo processo. Moisés teve um dos processos mais longos da Bíblia. Ele ficou 40 anos no deserto pastoreando ali, né, até ser chamado para libertar o povo. Aquilo tudo foi um processo na vida de Moisés. É um dos processos mais longos da Bíblia, 40 anos. José teve um processo ali de 14 anos. Davi, se não me falha a memória, foi 13. Então existe um processo, né? Abraão também passou por um processo. Desde que lhe foi feita a promessa até nascer Isaac, foi mais ou menos 20 anos ali. Existe um processo. Não se rebele contra o processo de Deus. Tá bom? Fica na paz.